Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar sobre a filosofia e o espírito de pesquisa. Por que que a filosofia ela desperta esse espírito de pesquisa dentro de você? Por que que a filosofia te pede o tempo todo para questionar sobre as coisas da vida? E isso está muito relacionado a esse espírito de um pesquisador, de uma pessoa que está em busca ali o tempo todo de descobrir novos conhecimentos. E a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre isso. Então, vem comigo para essa viagem filosófica. Meus amores, sobre a filosofia e o espírito de pesquisa, nós podemos dizer que a primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, dizer não aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana que todo mundo diz e pensa. Ou seja, dizer não àquilo que já está estabelecido. Não entendi, professora. Bom, então pensem comigo agora, certo? Se a gente for receber tudo o que as pessoas nos falam como verdade, a gente nunca vai descobrir novos conhecimentos. Então, por isso que é importante questionar, por isso que é importante duvidar, tá bom? Porque a partir da dúvida, a gente se pergunta mais, se questiona, a gente critica isso que já é estabelecido como verdade, e a partir disso nós podemos comprovar se realmente isso é verdadeiro ou não. E se tiver a possibilidade de não ser verdadeiro, a gente vai, a partir daí, desse questionamento, desse espírito de pesquisa, buscar novos conhecimentos. E aí, nesse momento, você se torna um filósofo, porque você se questionou sobre as coisas da vida, porque simplesmente você não aceitou tudo do jeito que lhe trazem, né? Você quis saber um pouco mais, você quis se aprofundar, e é a partir disso que a gente começa a exercer esse espírito filosófico que existe dentro de cada um de nós. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e nós mesmos. É também uma interrogação sobre o porquê e o como disso tudo e de nós próprios. Ou seja, começar a utilizar mais as pequenas palavrinhas. O que é, por que é, como é. Se interrogar o tempo todo sobre as coisas do mundo. Isso torna você uma criança filósofa e mais na frente, quem sabe, um futuro filósofo até mesmo formado. Essas são, portanto, as indagações fundamentais da atitude filosófica, para que você comece a exercer a atitude do filosofar. E para você filosofar, você tem que se questionar sobre a vida. Você tem que começar a se interessar sobre os porquês das coisas do mundo, ok? E hoje a nossa aula é para falar um pouco disso, como despertar o espírito filosófico que existe dentro de você. Porque cada um de nós tem um pouco desse espírito. Porque nós somos pessoas questionadoras, nós queremos saber mais. Na verdade, para que uma educação seja plena, tem que ser uma educação de perguntas, porque são a partir das perguntas que eu aprendo mais, que eu absorvo mais conhecimento. E a filosofia, ela vai proporcionar para você isso, tá bom, meu bem? Então, a partir de hoje, começa a falar aí para todos que você conhece, que você não pode mais aceitar as coisas do jeito que lhe colocam, porque você tem um espírito de pesquisa, você é um pesquisador, daqueles que usa lupa para tentar investigar se de fato o que estão lhe dizendo é verdadeiro ou não, ok? Seguindo adiante a nossa aula, meus amores, a pesquisa, a investigação, a busca, a aventura pelo conhecimento, o raciocínio, a razão, curiosidade e o prazer, tudo isso é importante. Mas o ser humano, infelizmente, acaba sendo vítima do meio em que vive, porque ele prefere receber tudo pronto. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Por exemplo, meus amores, o ser humano ele prefere acreditar na televisão, o que a televisão noticia, prefere acreditar no que já está escrito no jornal, do que ir investigar, do que se questionar se aquilo é verdade ou não. Então, para esses seres humanos, já está tudo certo. Se a televisão noticiou, é verdade. Se o jornal escreveu, também é verdade. Eles já ficam satisfeitos com isso. Mas aí é que está. Será que tudo que é noticiado é verdade? Será que tudo que é jogado na internet é verdade?
Então, de fato, o ser humano deve deixar de lado o seu comodismo e ser, a partir de hoje, um investigador audaz, inteligente, na busca da verdade. Então, hoje eu estou convidando você para poder ser esse investigador. Não se deixar mais enganar pelo que a televisão diz, pelo que a internet fala, pelo que o rádio fala, pelo que o jornal escreve, porque você é o nosso futuro filósofo que vai atrás dos questionamentos, que vai atrás de responder às suas perguntas. Porque você deve ir atrás de indicadores que o ajudem a se livrar do manto da ilusão e o torne consciente da sua própria verdade. Tá bom? A pesquisa externa e interna possibilitam ao ser humano investigar as causas de fenômenos que, porventura, possam estar lhe causando algum sofrimento. Muitas vezes, o homem sofre apenas pelo fato de desconhecer a verdade. E o espírito de pesquisa aqui possibilita meios para preencher a lacuna entre a ignorância e o conhecimento. Então, a nossa aula de hoje é importante para despertar você, ainda criança, para ser um futuro investigador da verdade, para não se deixar mais enganar pelas mídias sociais, pelo que as pessoas falam, e ir atrás da sua própria verdade, investigando, buscando, se aventurando com novos conhecimentos, utilizando o raciocínio, a sua razão, a curiosidade que você tem, e a partir disso ter prazer em buscar novos conhecimentos. Claro, conhecimentos aliados à verdade. Conhecimentos pautados em uma razão. Conhecimentos dentro de uma lógica, porque teve fundamento, porque você foi lá, pesquisou e não se deixou enganar pelo que leu, pelo que viu ou pelo que ouviu. Certo? Combinado? A partir de hoje nós vamos aí praticar o espírito da filosofia, que é pesquisar. Eu acredito em você. E nós vamos aí ser futuros filósofos. Certo? Seguindo a nossa aula, é necessário ter certeza absoluta do que se passa dentro de cada um. Isso não é fácil, é um exercício diário. Por exemplo, ao se realizar uma pesquisa para um trabalho escolar, deve-se ter empenho e curiosidade para desvendar os problemas, bem como exercitar as nossas reações humanas. Então, não é fácil ser um pesquisador, não, de jeito nenhum. A gente tem que ser curioso, a gente tem que não ter medo de trabalho, né? A gente tem que tentar, a partir desse trabalho, desse empenho, desvendar esses problemas, tá bom? É a partir da curiosidade que as crianças começam a desenvolver seus grandes feitos. E durante esse ano, vocês vão fazer muita coisa legal nas aulas de filosofia, principalmente pesquisar, investigar, buscar a verdade e buscar ainda mais conhecimento, tá bom? A filosofia, portanto, meus queridos, ela funciona como uma mola, pois impulsiona as pessoas a descobrirem cada vez mais. É muito importante cultivar o espírito da pesquisa, para, através da investigação, podermos alcançar a verdade. Como seres racionais que somos, não devemos nos satisfazer com qualquer informação e muito menos com meias verdades. Então, hoje você entendeu que a filosofia, ela te dá suporte, ela te encoraja a ser mais pesquisador. Eu te convido nessa aula para começar a se preparar para uma pesquisa grandiosa durante toda a sua vida. E já chegando aqui no finalzinho da nossa aula, eu trouxe para vocês um diálogo filosófico de alguns jovens, né, que estão aí movidos a justamente esse espírito da filosofia de investigar. E começa mais ou menos assim: já que agora estamos nos sentindo como verdadeiros filósofos, é hora de demonstrarmos isso. E como nós podemos demonstrar que somos verdadeiros filósofos? Acho que sei. O filósofo não é aquele que busca a verdade? É isso mesmo. Então, para encontrarmos a verdade, precisamos pesquisar, procurar onde possam estar as respostas para o que queremos saber. Justamente, nós precisamos mesmo desenvolver o nosso espírito de pesquisa. E para termos espírito de pesquisa, basta nos lembrarmos do significado da palavra filosofia. Você está lembrado, não é, amigo?
Obviamente que sim, a nossa aula de hoje falou exatamente sobre isso. E para fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro, eu trouxe uma atividade para poder a gente praticar sobre tudo que nós aprendemos hoje, a sermos verdadeiros filósofos, irmos atrás da verdade e não nos deixar enganar pelas coisas que a gente escuta, ouve e escrevem por aí, tá bom? A primeira perguntinha que eu queria que vocês respondessem aí, meus queridos, é a seguinte: por que é importante, assim como os filósofos, desenvolver o espírito de pesquisa? Responda para mim, me encaminha lá a fotinha no Diário Escola, tá bom? A sua questão diz o seguinte: explique a primeira característica da atitude filosófica e diga para que ela nos serve. Isso está bem lá no comecinho do texto, quando eu comecei a ler para vocês, certo? Agora explique a segunda característica da atitude filosófica, dizendo também para que ela nos serve. Todas essas respostas vocês conseguem ter acesso a partir do texto que eu trouxe para vocês aí nos slides, tá bom? E claro, obviamente, com tudo que eu trouxe aqui de conhecimento para vocês, certo? A nossa aula fica por aqui. Um super beijo. Obrigada por ter ficado comigo até agora. A gente se encontra no presencial ou aqui na nossa telinha. Por que não? Um super beijo. Tchau, tchau.